a banca no CEP vai cobrar possivelmente 6 questões de interpretação de texto. Já pensou? 6 ou 4 ou 3. Menos de 3 não é. Gramática fica 2 ou 1. E para você escolher o que achar que vai cair dentro de uma prova tão pequena como essa, de um edital de português tão extenso como aquele, é roleta russa ali. Vai olhar e cai. Então fique fixo para você ler os 4 textos que vão estar na prova, 4 para 6, 2 trechinhos de texto, uma imagem, uma tirinha. É isso que vai ser o resumo da prova de vocês. Vai ser 3 ou 4 textos, uma tirinha, um fragmento de alguma coisa, uma linguagem alta, porque o curso é de nível superior, perguntando, por exemplo, fatores de linguagem, comunicação, esses nomes, por exemplo, interlocução, intertextualidade, figura de linguagem poética, metalinguística, conação. Todos esses conceitos vão estar na prova e vão ter alternativas muito extensas. Por exemplo, a letra A, 3 linhas, B, 4. Se você somar de A a E, cada um 3 linhas, bicho, é quase que um texto numa primeira questão. Mas a minha dica é, não se assuste com o tamanho. Tamanho não é documento, né? Tamanho não assusta em prova de NUCEP. Em relação a isso, você tem que ler com cuidado, circular as palavras totalizantes, como por exemplo, sempre, nunca, todo. Essas palavras vão tirar a opção como válida. É muito comum você vir nas questões dela lá, tudo, nada, sempre. Fique de olho nessas palavras, porque geralmente essas palavras vão negativar essa opção como gabarito. Tá certo? Vamos falar hoje sobre um elemento importante para essa prova que está no edital, que é função da linguagem. E eu tenho que trabalhar esses conceitos, gente, porque praticamente vocês vão fazer uma prova de Enem. Pegue as últimas 3 provas do Enem, faça só a parte de português, 6 ou 8 questões de português, tirando as de literatura, e veja como é o modo de se cobrar essas questões no Enem para o NUCEP. Faça as duas, só 6 questões. Pega a prova do Enem inteira e coloca lá no que concurso tem. Coloca lá, português. Bota só português 23 e 22. Faz o filtro lá. Aí você pega só de português. Lê com cuidado, com atenção. É muito eficiente. Pega as provas do Enem. Pode colocar lá em cima do que concurso, né? Você está falando? Lá tem o nome concursos, aí vai aparecer Enem, concursos militares e tudo mais. Enem. Aí coloca lá português. Pronto, o que o concurso vai selecionar para vocês? Vocês fazem o quê? Umas 5 questões por dia, mas 5 questões de ler mesmo, profundamente, porque ela vai pegar justamente no detalhe. Hello, gatinha. Então, função da linguagem. O primeiro passo para a gente entender a função de linguagem é entender como se dá um processo comunicativo. Diferente de tudo. Quem disse que parece com o IDECAM errou feio. Tem nada a ver com o IDECAM, tá? Você vai encontrar uma prova muito teórica de linguagem. E por isso que eu estou falando, faça a prova do Enem, porque os nomes que aparecem na prova do Enem vão aparecer lá. Função de linguagem diz que todo processo de comunicação, existe uma pessoa que fala, eu vou chamar isso aqui de emissor. Vocês vão desenhar esse esquema para mim, acho que o material tem espaço lá atrás. Você pode desenhar aí para mim, coloca aí, emissor, desenha uma seta, deixa umas 4 linhas para cima, viu? Emissor e coloca assim, ó, receptor. Roman Jakobson disse que para se haver comunicação, eu preciso ter uma pessoa que fala, que é o emissor, e uma pessoa que escuta, é o receptor. Não precisaria ser um grande filólogo para entender que o processo de comunicação tem que ter um que fala e um que escuta. Esse homem também, o Jakobson, disse que o processo de comunicação é interativo. Da mesma maneira que você fala e outro escuta, esse outro que escuta vai ser o emissor e o outro receptor, porque o nome chama de dinamismo comunicativo. É só um nome, cara, para teoria muito simples. Eu falo, você escuta, depois você fala e eu escuto. Ele disse que o processo de comunicação é dinâmico. O que quer dizer dinâmico? Não, filho.
Dinâmico não é divertido, não. Dinâmico é simultâneo, que acontece, que troca constantemente as coisas. Não é? Olha, eles pegaram tão vermelho, tão pimentão aí. Os cabos que nunca vão com banho, fica no sol. Você estava aonde? Lá no Aquas. No Aqua. Era no Aqua? Não tem uma sombra lá, né? Foi treinado. No sol? Tá, porra. Estão treinando para a meditação. Ei, bicho, deixa brincadeira. Brinco não. Emissor, então a pessoa que fala, a outra que recebe. E ele diz que todo o processo de comunicação, para que eu possa conduzir a minha comunicação, existe um canal. Esse canal de comunicação é o meio que eu utilizo para transmitir a mensagem. Eu uso o canal para transmitir a mensagem. O que é o canal? Pode ser a oralidade. Eu estou usando o canal das minhas cordas vocais para me comunicar com vocês. Pessoal do YouTube, eu estou usando o canal do YouTube para me comunicar com eles. Posso usar o WhatsApp. O canal é o que levou a comunicação até você. Por exemplo, você fala com uma pessoa que está muito longe, você pode fazer via FaceTime, via WhatsApp, vídeo. O canal de comunicação é o meio que você utiliza para passar a mensagem. São conceitos bestas, mas que vai aparecer na prova, viu? Fique ligado, para de consultar a redação aí. Ó, vai parar não. Mensagem. A mensagem é o assunto trabalhado dentro do canal. Por exemplo, eu ligo em FaceTime para você para falar sobre o quê? Sobre geopolítica, sobre música, sobre matemática. A mensagem é o conteúdo. Dentro do canal que transmite a mensagem, eu também tenho o código. O código é o idioma que eu uso para me comunicar. Eu posso me comunicar com vocês pela linguagem de sinais. Nós temos aqui as libras aqui no Brasil. Posso utilizar com vocês também a linguagem imagética, que é só uma imagem. Código é o idioma. Estou me comunicando com vocês através do idioma português. Ok? Note como todos esses conceitos são básicos e que o NUCEP vai cobrar bem para vocês. As funções de linguagem recaem sobre esse processo. Por exemplo, o emissor é aquele que representa a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu. Eu ou nós no plural. Se você ler um texto que tenha a primeira pessoa, estava andando pela rua, nós pensávamos, ou pronomes de primeira pessoa, nosso, meu. Se você vir marcas de primeira pessoa, nós vamos ter a função chamada por ela de poética ou expressiva. Está aqui o primeiro nome que mais aparece na prova. Perdão, que poética, menino? É emotiva. Perdão. Linguagem emotiva ou expressiva é todo o texto que é centrado na primeira pessoa. Viu eu, viu nosso, nossa, meu, tudo que tenha relação com a primeira pessoa, nós temos a função que, gente? Emotiva ou expressiva. Aí você faz a associação, ó, e de emotiva, e de eu. Está na primeira pessoa, relatando pensamentos pessoais subjetivos, opinativos. Ok? Sim. Já no receptor, você sabe que o receptor é a segunda pessoa. Todo texto que seja centrado na segunda pessoa, posso usar os elementos aqui tu, que é mais raro, posso usar o você, posso usar o seu, tudo que envolva a segunda pessoa. É porque o seu não é não, é teu. Teu. Tudo que envolva a segunda pessoa, nós temos a linguagem centrada no receptor, que a gente vai chamar de conativa. Não confunda com conotativa, que não tem nada a ver, a não ser a semelhança do nome. Conativa, ou pode ser chamada também de apelativa.
Uma linguagem conativa ou apelativa é todo texto que você consiga notar a segunda pessoa. O que é um vocativo? Chamamento. Vocativo é de segunda pessoa? É. Ei, João, eu estou falando com o meu interlocutor. Vitor, fale alto. José, cante. Então, sempre que eu tiver também um vocativo, eu vou ter a linguagem chamada de conativo apelativo. Fala esse nome para eu ouvir. Não é a mesma coisa que conotativa. Conotativa é a linguagem figurada, conativa é uma função de linguagem, chamada de apelativa. Professor, onde é que eu vou ver isso? Em comerciais, por exemplo. Por que em comerciais a gente vai ver o uso da segunda pessoa? Pensa comigo, toda a preparação de um comercial ela tem um objetivo. Qual é o objetivo de um comercial? Não é vender? Então, o texto vai ser fabricado todo na segunda pessoa. Eu vou pensar no seu gosto, no que você quer comprar, como você quer comprar. Então, todo o texto da propaganda é pensado nessa segunda pessoa. Nós temos a função conativa. É bom você fazer esse resumo aqui, tá? Para cada um, porque a gente tem que ter alguns bizus sobre cada função. Centrada no canal, vou puxar uma seta aqui que vai ficar feio, a gente vai chamar de fática. Fática. Eu associo fática à falha. É todo texto que deixe em evidência o canal que eu uso para me comunicar com vocês. Você está lendo um texto e dentro desse texto você consegue saber qual é o meio que eu utilizo para me comunicar, é fático. Imagine que você esteja lendo um texto dessa forma. Alô? Quem está falando? Sou eu, Vitor. Esse textinho, esse diálogo aí, deixa em evidência o canal que eu estou usando para me comunicar? Qual é o canal? Telefone. E aí, galerinha, se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Onde é que eu estou? No YouTube. Possivelmente, pode ser no Instagram também, né? Mas geralmente é o YouTube. Todo texto em que eu consigo identificar por onde se comunica é fático. Então você vai ver sempre aqui na fática reticências, interrogações, porque é comum desse tipo de linguagem. E aí, gente, 3 pontinhos, vamos começar o show, 3 pontinhos. Então, os reticências é muito comum dentro da linguagem fática. Diálogo, por exemplo, o diálogo sempre deixa em evidência o canal de que eu estou me comunicando. Ei, menina, fala mais alto, não estou te ouvindo, não. Ou seja, o diálogo, sempre que tiver travessão, possivelmente vai ser uma linguagem fática. Tudo bem? Mensagem, centrada na mensagem. Aqui a gente pode ter algumas figuras, funções. A primeira função que é centrada na mensagem, que é no conteúdo, no assunto, pode ser a função poética. E você sempre vai pensar comigo nessa função poética como beleza, beleza textual. O que é um texto de beleza textual? É uma maneira de você se comunicar com outra pessoa que não é convencional. Existem várias formas de você dizer alguma coisa. E todo texto que é chamado de poético é aquele texto que embeleza muito, que dá muitas voltas para se falar alguma coisa. Por exemplo, 2 exemplos você pode pegar. A frase bonita, eu te amo. Essa frase é emotiva, porque tem o uso da primeira pessoa, eu. Só que essa frase, eu te amo, foi dita de maneira comum, normal, convencional. Não existiu nenhuma outra maneira de falar o que ele quer. Ariano Suassuna comunicou a forma poética quando o Chicó está se declarando para a Rosinha na beira de um rio. Isso está no livro, não está na série não. Ele diz para ela o seguinte: Dona Rosinha, o meu coração bate somente um tum, esperando que o seu complete. Ele disse o que em outras palavras? Que a ama. Agora perceba a diferença. Eu te amo, meu coração bate só um tum, esperando que o seu complete.
Ou seja, é uma beleza poética. Todo texto que embeleze demais a forma que passa as coisas, nós temos a função poética. Aqui dentro você vai ver muita linguagem conotativa, figuras de linguagem, tem muito aqui na função poética. Se você vir estrofes dentro de um texto, já vai ser poético. Tem para onde correr, não. É chato isso aqui, né? É uma linguagem muito chata, mas a banca tá nem aí para você, decore. Não é não? Não é não, Valesca? É. Centrado no código. Como é teu nome completo? É Antônio Valesca? Vamos aqui no código. A gente tem a metalinguagem. A metalinguagem, o que quer dizer isso? Voltada para si. A metalinguagem é todo texto que volte para o próprio texto. Vou ser mais claro aqui, eu estou apagando essa primeira parte, vocês já copiaram. Se você vir, por exemplo, um texto que define definição, isso aqui é crucial para o NUCEP, definição, nós temos a definição de qualquer coisa, um texto descritivo. Tu pega lá um texto falando nimesulida. Nimesulida é um composto químico com as substâncias X, que provoca X reações. Pegou a bula de um receituário, aquele texto é totalmente descritivo, que orienta. Nós temos um texto de definição. É por natureza metalinguagem, porque ele usa o próprio texto, ele usa o próprio comprimido, o próprio remédio para falar de si. Se você pegar, por exemplo, um livro de gramática, ele vai usar a gramática para falar de quem? Da gramática. Pegar um dicionário, ele vai usar a palavra para falar da palavra. Todo texto que se volte para si é metalinguístico. Texto metalinguístico é um texto que volta para si. Em questão de prova, você vai ver mais um texto de definição. O que é o conceito de terra plana? É um idiotismo cometido por X parcela política e por aí vai. Ou seja, um texto que define alguma coisa é metalinguístico. Compreende isso aqui? Sim, ótimo. Então percebeu. Por exemplo, você assistiu Deadpool, não já? Há certas passagens ali do Deadpool que ele conversa com o espectador. Nesse processo de conversa, ele tem ciência que ele participa de um filme. Ele tem ciência que ele é um personagem. Isso é a metalinguagem. E, por último, que é centrado também no código, nós temos aqui a referencial. Referencial. Tu cuida, boizinho, vai copiar. Deixa o nervosismo de lado. Referencial. Coloque aí, centrado no código. O que é a linguagem referencial? É a linguagem jornalística. Jornalística. Que é aquela linguagem objetiva, sem opinião. Viu uma notícia totalmente imparcial, sem opinião, linguagem culta, padrão. Você tem a linguagem referencial. Lembre sempre de notícia para você entender o que é a linguagem referencial. Tudo bem? Terminou de copiar todos esses conceitos, agora a gente vai praticar. Trouxe aí textos para que a gente possa praticar. Mas copie primeiro isso aí. Tudo que eu estou falando está aí. Oi. Cai. A gente vai ver aqui um monte de questão dela. Ó. Todos esses textos são dela. A violência não é uma fantasia. A violência nasce conosco. Grifa aí, conosco. Bote o número 1 em cima e coloque aí, primeira pessoa. Né? Faz isso do teu trabalho, né? Primeira pessoa, conosco. Faz parte da nossa bagagem, grifo nossa.
da nossa bagagem psíquica, do nosso DNA. De imediato aí nessa parte aí, você já está identificando o uso da primeira pessoa, não está? Nosso, nossa. Primeira pessoa, então você já está vendo traços de que tipo de função? Emotiva ou expressiva. Passou algum na primeira pessoa, já é emotiva. Assim como a capacidade de cuidar, de ser solidário e pacífico, somos esse novelo de dons. O equilíbrio ou desequilíbrio depende do ambiente familiar, educação, exemplos, tendência pessoal e por aí vai. Olha o que se perguntou no NUCEP aí para escrivão de polícia, tá? Olha o cargo. Sempre que produzimos enunciados nas modalidades oral ou escrita da língua, a nossa linguagem, considerando-se os fatores implicados nessa produção, realiza-se segundo determinadas funções. Olha que enunciado grande. Você pode esperar isso para a sua prova. Enunciado grande, parta lá para o final logo. Assim sendo, o texto acima predomina a função da linguagem reconhecida como o quê? Expressiva ou emotiva. Bota o nome embaixo. Emotiva, porque tem esses dois nomes. Veras, ó. Não, deixa cair o cabelo logo. Se tiver, por exemplo, aqui, nós vai ser expressivo também, possessivo. Sim, é primeira pessoa. Tudo que se focaliza na primeira pessoa é eu, nosso, conosco, meu. Nas primeiras linhas aí já achou a resposta. Mas assim, você toma cuidado, porque um texto nem sempre só tem uma função. Ela perguntou aí, olha, grifa aí a expressão predomina. Está muito evidente, é o que está pedindo. Se ela usar essa palavra predomina, então ela assume que existem outras, mas uma se destaca sobre as outras. Porque o texto todo é falando o que ele sente, o que ele acha sobre as coisas, volta toda para ele. Aí não tem para onde correr, seria letra A. Se você fosse fazer essa questão agora sem explicação, adeus, tchau. Escrivão de polícia, perdão, não é. Não é não, Valesca? Valesca popozuda. Vamos para a próxima. Vem aqui, Valesca, mostrar para o pessoal do YouTube, quer saber quem é a Valesca. A Valesca aqui também, ó, não deixa a outra no chão. Veja, vamos ver aí, ó. O que é uma implosão? Vocês estão vendo lá do outro lado? Virei a página. Vira a página, boy. Bora, Edson. Ele está olhando a nota. Tu tirou quanto? Ele tirou 40. Foi? Fechou. Tu tirou 40? Ixi, é verdade. Parabéns, Lucão. 40 de 40, é. E tu? Não sei não. Rapaz, tu tá olhando e tu tá triste. Foi 12 mesmo? Não. Deus filho. Vejamos. O que é uma implosão? Oi! O que é uma implosão? Que pode ter destruído o submarino Titã. O Titã, submarino com 5 passageiros que se dirigia para os restos do transatlântico Titanic, pode ter sido submetido a uma grande implosão, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Não vou ler mais, mas a partir dessa leitura você já consegue definir que aqui é um texto totalmente jornalístico. Não é? Não é não, gente? É um texto jornalístico. No início, ele começa meio metalinguístico. Perceba, gente, muito foco aqui, por favor. Ele começa com metalinguístico. Note, o que é uma implosão? Por que ele começa metalinguístico? Porque ele começa com uma definição. O que é implosão? Pressupõe que ele vai explicar o que é isso. Mas no texto ele diz, o Titã, submarino com 5 passageiros se dirigia. Aí o texto todo ele é jornalístico. Então, qual é a função que predomina aí? É referencial. Norma culta, linguagem objetiva, científica. No início. Porque assim, a banca, isso aqui é o texto todinho, viu? Ela vai botar só um trecho. Portanto, é mais fácil de definir. Ele não definiu no trecho que ele colocou. Aqui tem um traço de metalinguística? Tem.
Mas o texto maior é informar alguma coisa. Agora, se ele se detivesse a só explicar o que é implosão, implosão é o processo pelo qual se coloca uma bomba dentro de um orifício. Orifício, gente, um buraco pequeno. Mas não, a predominância aí é referencial. Dá uma olhadinha nessa propaganda do Leite Ninho. Aí, pode descer. Leite Ninho, não é uma propaganda aí? Bota aí do lado. Propaganda, bote. Toda propaganda é centrada em quem? Segunda pessoa. É para vender. Com seu filho mais forte, sua preocupação será se o leite acabar. Aí, ó, o leite acabou, o menino atravessou a parede. Mentira. Atravessou a parede para ir cagar depois que bebe leite, né? Né? Faz mal. Aí o Nucé perguntou o seguinte: aceita um cafezinho? Muito cuidado nessa prova aí, ó, da Prefeitura de Teresina. Aceita um cafezinho? Grifa e aceita. Eu esqueci de falar uma coisa aqui para colocar aqui na revisão. Coloca aqui, por favor, na conativa. Aqui, por favor, coloca assim: verbos no imperativo. O verbo no imperativo, a maioria deles é sentado na segunda pessoa. Viu um verbo no imperativo dando uma ordem, um pedido, um conselho? Ele se dirige diretamente ao interlocutor, tá? Vamos ler aí. Aceita um cafezinho? Aceita quem? O interlocutor. Oi? Eu coloquei verbos no imperativo. Verbo no imperativo são aqueles verbos que podem dar uma ordem, ou um conselho, ou um pedido. Olha o início desse texto. Aceita um cafezinho? Quem está falando isso está se comunicando com o seu interlocutor, uma conversa, com o verbo imperativo. Está falando com ele. Então ele está tentando conversar. Aceita um cafezinho? Ó estrangeiro, ó peregrino, ó passante. O que é isso? Vocativo. Bota aí, vocativo. 3 vocativos. Então já tenho 2 marcas desse texto que me levam para a conação, o apelativa. Vocativo e verbo imperativo. Continuando. Nada tenho para te dar. Te, circule. Te é segunda pessoa. Também sou pobre e essas terras não são minhas. Aí você vê, sou, primeira pessoa, e minhas, primeira pessoa. Eu tenho traços emotivos aí. Só que prevalece mais o que aí? Eu acho que a segunda prevalece bem mais. A poeira é minha e só Deus sabe aonde vão dar esses caminhos. É muita, perdão. Cadê meu óculos, bicho? Eu trouxe meu óculos aqui, ó, e não estou usando. É que eu não estou enxergando direito, não. Pronto, agora vai. A poeira é muita e só Deus sabe aonde vão dar esses caminhos. Um cafezinho, eu sei, não resolve o teu destino, teu. Nem faz esquecer tua cicatriz. Mas prova. Bota a trouxa no chão, abanca-te nesta pedra e vai preparando o teu cigarro. Olha o tanto de coisa que tem aí, ó. Bota imperativo, abanca imperativo, ti segunda pessoa, vai imperativo e teu segunda pessoa. 1 minuto apenas que a água já está fervendo e as xícaras já tilintam na bandeja. Vai sair bem coado e quentinho. Não é nada, mas tu vais ver. Serão mais alguns quilômetros de boa caminhada e talvez uma pausa em teu gemido. 1 minutinho e estrangeiro, outro vocativo. Que teu café já vem cheirando. Então, inevitavelmente, aí eu vou ter o que aí? Letra C, conativa. Emotivo e referencial. Emotiva? Sim. Emotiva, primeira pessoa. Referencial, linguagem jornalística, em terceira pessoa. Se quiser colocar terceira pessoa, linguagem objetiva, jornal, associe sempre a jornal. Notícia já é... Dissertativo expositivo, né? Dissertativo expositivo pode ser as duas coisas. Dissertativo pode ter muito a segunda pessoa, que é convencer o outro. Então depende do texto.
É terceira pessoa. E só pega o ar-condicionado, não foi? Economizar o caso. Lá do outro lado, por gentileza. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é o nome mesmo? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles, Pois não, cavalheiro. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Aí eu não botei o restante, tá? Eu botei só o início. O que é que você está vendo aí? Coloque. Diálogo, pode colocar aí. É um diálogo. Colocou diálogo? Não tem travessão, mas as aspas simbolizam travessão. Circula os 3 pontos, as reticências ali, ó. Daquele, Aqui, ó. Símbolo de reticência. Cadê? Porque apaguei aqui, na fática. Mas é reticência, interrupção da fala. Qual é o canal que eles estão usando para se comunicar aqui? A fala. Não é a fala? Ou seja, tem várias falhas aí, que são esses reticências, que é a suspensão de uma fala. Eu tenho a função de linguagem, o que é aí? Letra A, fática. Todo diálogo, toda interrupção, reticência, diálogo. Viu um diálogo? Fática. Não tem para onde correr, não. É? Mas tá lá no edital, viu, de vocês? Bem explícito. Ele bota, para você ver, ele descreve as funções de linguagem que estão lá, todas elas. Ele ainda bota lá. É. Próxima. Vira aí, gente. Gente, antes de virar a página, dá uma olhadinha para esse texto do Drummond. Você está vendo um texto estrofado. O que é estrofado? Com estrofes. Coloca aí, estrofes. Se o texto já está em estrofe, o que é que ele é? Poético. Consegue matar, cara. Mas leia, viu? Porque não vai servir só para a função, vai servir para a interpretação mesmo, viu? Bora. No CEP 2018, vamos ler com o tio aí, ó. O que é hipercorreção? Vocês estão lendo aí comigo? É lá do outro lado. O que é hipercorreção? Coloca aí do lado, pergunta retórica. Pergunta retórica. A pergunta retórica, ela imbui uma resposta, que ela vai partir mais para uma definição, não é? Veja, o que é hipercorreção? Acompanha comigo a leitura. A hipercorreção é um fenômeno de linguagem muito comum entre as pessoas que se deram conta de uma existência de um outro falar, muito mais prestigiado que o seu. Essas pessoas também desejam ser usuárias dessa forma prestigiada, do falar mais correto. Para tal, esforçam-se em corrigir sua fala e acabam incorrendo no erro em corrigi-la demasiadamente. Vamos aqui estudar a função de linguagem que eu tenho aqui. Primeiro, definição. Ele foi definir um conceito linguístico, não foi? Pode colocar aí do lado. Definiu. Segunda característica desse texto. Esse texto está falando sobre o quê? Sobre o que esse texto fala, candidato? E o que é hipercorreção? Ela explica. Hiper é muito. Você exagerar em uma correção de alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse texto usa a linguagem para falar da linguagem?
Esse texto é um texto que volta para si? Então coloque aí, usa a linguagem para falar da linguagem. É bom você anotar isso aí. Usa a linguagem para falar da linguagem. Usa a linguagem para falar da linguagem. Perguntou o seguinte aí nessa questão de 2018. A função de linguagem que predomina nesse texto é o quê? Por quê? Primeira característica, definiu. Segundo, usa a linguagem para falar da linguagem. Metalinguagem. O desespero está grande? Não, né? Dando a dica fica melhor, né? Vai lá, próximo. Toda e qualquer expressão linguística não se faz ao acaso, mas em virtude de uma motivação e uma intenção de quem a profere. Desta forma, a linguagem presta-se a funções diversas. Sabemos também que o mesmo enunciado pode acomodar mais de uma função, mas em virtude de uma intenção comunicativa, uma dessas funções sobrepõe as demais. Gente, essas aspas que foram colocadas aí marca o texto que a banca usou na prova. Vou repetir que vocês não entenderam. Ó, gente, a pipa de vocês, ó, tá longe. Puxa o barbante dessa pipa para voltar para a aula. Não tá falando aí. Tá olhando para tudo menos para a aula. Pega a pipa, ó, deixa ela aqui. Calma, vai dar certo. Previsão para a prova de vocês. Vai vir um texto explicando um quesito gramatical. Esse texto aqui é totalmente didático. É um texto definindo um conceito linguístico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é que esse texto faz aí? Me diz. Toda e qualquer expressão linguística. Ele está falando o que é uma expressão linguística. Então pode esperar, vai vir um texto desse explicando um fenômeno gramatical. Depois que ele disse isso aí, ele perguntou: assim sendo, a função de linguagem que se sobrepõe às demais no texto acima é muito irônico. Ela diz, pega um texto explicando o que é função da linguagem e depois pergunta, ó, esse texto que explica o que é função da linguagem tem qual função de linguagem? Ora, é um texto que fala da própria linguagem, é um texto que se volta para si. E é um texto que define um conceito. O que é que eu tenho aí? Metalinguagem. Aí é letra C. Mas entre aspas, isso diretamente não tem nada a ver. Não, é diálogo. O discurso direto em diálogo, para você ter aí a fática. Aí não tem um diálogo entre duas pessoas, não. Vai pelo contexto dele, né? Vai pelo contexto. Aí não tem para onde correr, não. É metalinguagem mesmo. Essa aula vai ficar salva, vocês podem rever, viu? E na dúvida, tem que rever, porque é a primeira vez que estão vendo esse conteúdo? É?